Boa tarde, pessoal. Aqui quem está falando é o Henrique Pimenta, escritor. Eu sou o responsável pelo, pela mediação do evento Dedo de Prosa na nona FLIB, Feira Literária de Bonito. Estamos agora inaugurando o FLIBcast e com o escritor Elias Borges, que está no lançamento de seu livro de poemas Monograma do Amor. Bom, Elias, Elias Borges, você é um serralheiro, cara. O que você está fazendo numa feira literária? Calma. O serralheiro, além de serralheiro, ele também é poeta, contista, sociólogo, filósofo, professor, declamador, oficineiro de poesia, de conto, tá? Então tem uma vasta experiência em literatura e, além disso, também já tem 3 livros publicados. Boa tarde, Elias. Suas considerações iniciais. Boa tarde, Pimenta. Boa tarde para o público, né, que está nos assistindo, para o público que está aqui na feira, né, uma feira linda, pelo que eu estou vendo, fantástica, né? E estamos aqui para falar um pouquinho da nossa obra literária, né, um pouquinho da minha vida também, Sim, nesse percurso todo aí. certo. Voltemos ao serralheiro. Essa arte da serralheria, ela influencia ou já influenciou em alguma coisa na sua literatura? Eu fico curioso, né? Isso aí constar no seu currículo, acho extremamente meritório, mas eu tenho um pouquinho de dificuldade em fazer esse tipo de conexão, né? O serralheiro e o poeta, o contista. Pimenta, é o seguinte, vou te explicar. O, Meu pai me levou com 6 anos para dentro de uma serralheria. Então, vamos falar assim, eu não tinha muita opção de aceitar ou não aceitar. Naquele tempo era assim, né? Sim. Criança trabalhava e tinha que ajudar. Tem um momento que meu pai me chama de arrimo da família, então tinha que trabalhar com ele. Mas a serralheria foi muito bom. Eu falo assim, eu aprendi um ofício que me sustentou por muito tempo, né? Ainda Sim, ajuda a sustentar. certo. E na serralheria é que surge o esteta, né? Ah, o esteta. Isso. O esteta surge ali na serralheria. Eu aprendi o ofício com um senhor português, senhor Veríssimo, né? E ele trazia, o senhor Veríssimo trazia de Portugal uns álbuns, né? Grandes de fotos. Hoje em dia não existe mais isso. Você vai por aí, você só vai ver linhas retas, né? Sim, Mas naquele tempo, né, as pessoas ousavam fazer floreados, né, nas grades de suas casas, nos portões, né? Então eu aprendi, quer dizer, o ofício de serralheiro e o ofício e o esteta surgem justamente ali, com esse português, né? Eu já estava com 14, 15 anos e aí ele me ensinou o ofício como é que eu devia trabalhar o ferro numa forja, né? Ele colocava a forja ali, colocava a bigorna do lado, um martelo e uma marreta. sim. E ali eu trabalhava o ferro incandescente, né? E dava prosseguimento às minhas obras, né? E tem uma relação também, até na nossa poética anterior, se faz uma relação disso, né? O trabalho do artífice, né? O poeta dominando a forma, esculpindo, É, cinzelando, e se aproxima, então, se do aproxima, exemplo que você deu. se aproxima, né? É, a gente, para escrever, tem que ser um esteta. A gente tem que procurar prezar a forma, né? Perfeito. Precisa, né? Eu domino, por exemplo, a técnica da poesia, do conto, né? Da crônica, mas tem um lado estético nisso, né? Sim. E acho que os 2 cursos que eu acabei escolhendo também, eu acabei estudando 1 ano de estética em cada curso desses, né? Ah, não sabia. Tanto em sociologia como em filosofia, eu estudo estética. Quer dizer, foi um longo aprendizado até aqui, né? Ótimo. Agora vamos partir para uma área que você é um verdadeiro doutor, o microconto, né? Segundo você mesmo informou, você é um pioneiro do microconto
aqui na nossa região, Mato Grosso do Sul, né? Isso. Mais especificamente. É, de onde surgiu essa ideia de trabalhar o microconto, né? E, além de ser um pioneiro, você é considerado um exímio microcontista, né? Tanto que hoje em dia você faz oficinas ensinando, né? Isso. Administra oficinas ensinando a como escrever microconto. E tem muita gente, vamos dizer assim, tanto nas academias quanto colegas seus de ofício, o ofício do conto, que consideram você um modelo. Então fala pra gente um pouco sobre o microconto. Olha, o microconto surge por causa da leitura, né? Da leitura de um escritor chamado Dalton Trevisan, né? O pessoal chama ele O de Vampiro de vampiro de Curitiba. Curitiba, né? Sim, Acho que ele vive meio intocado, vivia meio intocado, não gostava falecido há pouco, né? isso, não gostava muito não era muito afeito a entrevistas, né? Então, eu me apaixonei pelo estilo com o Dalton Trevisan, com a literatura dele, né? E aí comecei a burilar, vamos ver se eu tenho capacidade para escrever um conto aqui de forma sucinta, né? Sim. Hoje eu falo para a meninada, né? Para os meus oficinandos, para os alunos, né? Para quem quer fazer o curso, né? Que aquele que domina a arte da concisão, né? Aquele que domina a arte de contar uma história com poucas linhas, ele vai dominar a técnica da redação, de escrever qualquer coisa, né? Ele vai se tornar um perito porque precisa, né? Ele precisa estudar muito, né? Para chegar nessa concisão, né? E Sim. ser eloquente o suficiente para contar a história, né? É interessante que você fala, porque até numa aula de redação, em sala de aula, né, é, é- é- a concisão é considerada uma das grandes qualidades de praticamente todos os textos. Né? Que legal. E ainda nessa parte de concisão, e já fazendo uma referência ao Monograma de Amor, que é um livro de poemas, né? Mas eu observo, porque eu conheço a sua literatura, eu observo que essa concisão está tanto no seu conto, né, quanto permeia também a sua poética, a sua poesia. Você nota essa relação de microconto com poesia? Eu acho que não apenas no seu caso. Eu vou generalizar um pouco. Então, a concisão é típica no microconto, assim como na poesia. E há livros de microconto seu em que tem uma forte carga poética que se não tivesse o nome ali na ficha catalográfica microconto, você poderia ler como um poema. E o mesmo acontece em alguns poemas seus, que você joga ali, talvez em forma de parágrafo, um poema breve em prosa, que poderia ser um microconto. Poderia. Você também faz esse tipo de relação, e é isso mesmo? É proposital? É proposital, Pimenta. Você falou a verdade. Eu tenho comigo aqui um pensamento do Borges, né? Do Jorge Luiz Borges, né? Ele fala assim que o grande temor da vida dele era usar 500 páginas num livro, né? Num conto, num livro, para contar uma história para o seu leitor, em que ele poderia usar, suponhamos, 100 páginas, ao invés de 500 páginas, 100 páginas, né? Ele falava que ele tinha esse temor. Então veja como que ele prezava também pela questão. Mas eu falo o seguinte, mesmo num livro aí de fôlego, né? Você pode observar a presença da concisão para contar determinadas coisas, né? Sim. Pessoa que burila bem o verso, ele vai ter essa facilidade. E tá tanto na minha poesia como no meu microconto, essa concisão, né? Eu costumo dizer o seguinte: aquilo que não é conciso no livro Monograma de Amor é um acidente de percurso, né? Sim. Porque a intenção realmente era continuar só produzindo versos sucintos, versos curtos, né? Ah. Para poder me comunicar com o leitor. Falando ainda em concisão, o nosso podcast ele é curto e deve ser assim mesmo para dar um gostinho das pessoas conhecerem mais a sua obra. Mas uma última pergunta: quais seriam as suas impressões da FLIB? Que esse ano é a nona FLIB e o próximo ano vai completar uma década.
minha impressão é das melhores. Eu participei da primeira e agora estou vindo aqui na nona, né? Na Na nona. nona edição. E tá muito lindo, tá tudo muito bonito, né? Eu só tenho que te louvar por essa ideia do podcast, né? Eu acho que é uma forma de fazer com que o meu leitor, né? Aquele que se interessa pela minha literatura, né? Tem oportunidade de ver agora que eu estou com uma nova obra, ou mesmo de querer procurar os livros que eu já deixei escrito, né? Então eu acho que é maravilhoso. Tomara que eu consiga estar aqui o ano que vem com um novo livro, né? Que já está no prelo, né? Ótimo. Vamos ver. Então é a melhor das impressões. Tomara então. Obrigado, viu, Elise? Muito obrigado, Renato.